Olá, graça e paz de Jesus sobre sua vida. Essa é a nossa aula da Escola Dominical, no dia 2 de agosto de 2020. Vamos meditar um pouco sobre a nossa espiritualidade, porque temos vivido um tempo muito difícil, um tempo de pandemia e que tem afetado a vida de todos nós de várias maneiras. Uma das maneiras isso tem afetado a nossa espiritualidade, a nossa devoção, nossa vida religiosa, né? A nossa vida devocional. Isso tem trazido tempos de sequidão, tempos de ah, dificuldades, e essa aula aqui é para a gente trabalhar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre isso com base no Salmo 63, uma afirmação que Davi faz no versículo 3, que é: o teu amor é melhor do que a vida. Oremos. Pai Santo, obrigado pela oportunidade de poder estudar a tua palavra, e que aqueles que estão vivendo um deserto espiritual encontrem um bálsamo baseado na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Como é a nossa aula, eu vou usar o PowerPoint para nos ajudar com algumas coisas. Bom, como eu citei na minha oração, esse salmo, eu falei de deserto, né? E esse salmo ele se passa realmente num contexto de deserto. Então, se você olhar o subscrito em cima do salmo, diz assim: Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Então, no tempo de sequidão, a física e provavelmente espiritual, que Davi, o rei Davi, manifesta o seu desejo por Deus, pela presença de Deus, o seu anseio, o anseio da sua alma pela presença de Deus. É um salmo muito profundo, com muitas afirmações interessantes, mas eu quero tratar só dessa afirmação e da consequência dela, né? Então, o Davi diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu sempre achei essa afirmação de Davi extremamente retumbante, né? Ela é forte demais. O teu amor é melhor do que a vida. Algumas traduções, como a Ara, traduzem graça. A tua graça é melhor do que a vida. E a palavra ali é hesed, é o amor pactual de Deus, né, que Deus tem com o seu povo. A palavra, teologicamente falando, mais importante do Antigo Testamento. E Davi usa essa palavra. E a pergunta que fica: por que esse amor leal, que a gente pode definir assim, de Deus, é melhor do que a vida? Porque o que pode ser melhor do que a vida? A vida é tudo que nós temos, é o que nós somos. Não existe nada melhor do que a vida, né? Se nós amamos nossos filhos, por exemplo, nós amamos porque nós temos a vida. A vida é o meio pelo qual nós amamos as pessoas, somos amados, trabalhamos e outras coisas. Mas como que o amor de Deus pode ser, então, melhor do que a vida? Eu penso em pelo menos três razões para isso. É porque nós somos criados para amarmos e sermos amados pelo Senhor. Essa é a razão da existência. Segunda é porque o amor leal do Senhor é maior do que a vida e a morte. E a terceira razão é porque nós só encontramos sentido e razão de viver nesse amor de Deus. Então, falando sobre a primeira razão, o amor de Deus é maior do que a vida porque nós fomos criados para amarmos e sermos amados pelo Senhor. Gênesis 1, 26a diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito se é debatido conforme sobre o que seria essa imagem e essa semelhança. Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes aí, mas eu simplificaria dizendo que esse relato da criação divina, ele diz simplesmente que nós somos criados de modo a sermos capacitados a nos relacionarmos pessoalmente com Deus. Deus é um Deus pessoal e ele cria a raça humana também de maneira que ela seja capaz de se relacionar com ele, né? Se você olhar o resto da criação, todos os animais que existem, tudo que existe, eles não têm as capacidades que nós temos para nos relacionarmos com Deus. Então, basicamente, nós podemos afirmar que nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. Por isso que a Trindade nos criou, né? O amor trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, e o amor sempre transborda, né? O amor nunca consegue ser retido e ele transborda, e o amor trinitário transbordou e cá estamos nós. Então, nós somos resultado do amor trinitário, fomos criados para nos relacionarmos com a Trindade. Mas a gente sabe que algo muito ruim aconteceu e o resultado é narrado em Gênesis 3, 24, 23, 24. Depois de Adão e Eva terem pecado, se rebelado contra o Senhor, buscado uma existência fora
relação com o Deus Trino. Eles pecaram, o resultado foi. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden. Colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da fala essa informação pode ser muito dura, mas ela na verdade mostra a graça de Deus para com a gente, né? Porque a humanidade ia dar um jeitinho para voltar e essa relação e não teria a possibilidade dessa relação ser restabelecida através do esforço humano. Então o Deus triuno expulsa Adão e Eva do jardim, mas ele vai trazê-los de volta de uma outra maneira, né? E isso acontece na pessoa de Jesus. Então, quando Jesus vem, Jesus chama os seus discípulos para si. Né? É interessante o texto de Marcos 3:13-14, que diz: Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12 designando os apóstolos para que estivessem com ele. É muito interessante que Jesus sobe ao monte e ele chama para si aqueles que ele quis. Esse verbo querer aqui é muito forte, ele denota não simplesmente uma intenção ou um desejo geral, mas um desejo específico, né? Um desejo que é cheio de emoção, e ele vai e ele tem esse desejo real e ele chama esses que vieram para ele. E esses são chamados como apóstolos para primeiro estarem com Jesus, depois para pregar e para expulsar demônio, é primeiro para estar com Jesus. Ou seja, em Jesus é quando essa relação ela é reconectada, né? Ela é refeita, ela é restaurada. E em Jesus, então, nós passamos a nos relacionar de novo com o Deus triuno através do Filho. Pelo poder do Espírito, nos relacionamos com o Pai. E isso se dá, então, na pessoa de Jesus. E Jesus faz isso porque ele é o Filho de Deus, como acontece no relato que os evangelhos fazem do batismo de Jesus, como Mateus 3:17, o Pai fala: "Este é meu filho amado em quem me agrada". Ou seja, Jesus é aquele que restaura essa nossa relação com o Deus triuno, né? É claro que essa relação ainda é imperfeita, porque nós somos pecadores, mas ela caminha para a perfeição. E Jesus vai falar em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus. Conhecer ali é se relacionem com Deus. Ou seja, a primeira razão pela qual nós fomos, o amor de Deus é melhor do que a vida, é porque nós somos criados para esse amor, por esse amor, para vivermos esse amor, para experimentarmos esse amor e para respondermos ao amor divino. E aqui, querido irmão, querida irmã, você pode estar passando por um tempo difícil, você já talvez tenha deixado de orar há algum tempo, já não consegue mais ler as escrituras, perdeu o prazer na presença de Deus, mas sabe que no fundo você anseia por isso como Davi. Eu quero te convidar a, baseado nesse amor de Deus, que se manifestou de maneira ímpar e total na vinda e no sacrifício de Jesus Cristo por você naquela cruz, que você se relacione com o Pai, experimente o amor e responda a esse amor, né? E essa relação se dá pelo Espírito. Então Paulo fala em Romanos 8:15-17, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, como que a gente se relaciona hoje? Empoderados, capacitados pelo Espírito de Deus. Por isso é importante nos deixarmos encher pelo Espírito. Então, a primeira razão pela qual o amor de Deus é melhor do que a vida é porque nós somos criados por esse amor e para esse amor, e nós podemos viver dessa forma. A segunda razão é porque o amor leal do Senhor é maior do que a vida e a morte. Ele extrapola a nossa existência, né? Então, por exemplo, o mesmo Paulo em Romanos 8:37-39, ele diz: mas em todas essas coisas, as dificuldades, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo fala aqui que nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque a razão para isso é o amor do Senhor por nós. Ou seja, quer vivamos, quer morramos,
quer passemos por tempos tranquilos ou tempos difíceis, experimentemos alegrias ou tristezas, o amor do Senhor supera tudo isso. Por isso ele é melhor do que a vida, porque nem mesmo a vida vale esse amor do Senhor. E ele nos acompanha até mesmo depois da morte. Por isso essa é a segunda razão pela qual o Davi fala que o amor do Senhor é melhor do que a vida, porque ele nos alcança e ele é significativo para nós em vida ou em morte. E a terceira razão que eu destacaria é que nós encontramos sentido e razão para viver nesse amor do Senhor. E é uma sequência aqui, né? Primeiro, nós fomos criados por e para esse amor. E segundo, esse amor é melhor do que a vida e a morte, ou seja, ele extrapola a nossa existência aqui, vai até para a eternidade. E terceiro, então, nós encontramos sentido e razão no amor do Senhor. Então, em Eclesiastes 12:13, por exemplo, depois de tudo que o sábio fala, são coisas bem ácidas, a conclusão dele é: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Mas onde está amor aqui? Amor está em temer e obedecer, porque amor, na Bíblia, não quer dizer o amor romântico que a gente tem em mente, né? Mas o amor que é a carne, sangue, dor e sofrimento. É um amor que é baseado na obediência, na submissão. E então o sábio fala assim, o que resta é isso aqui. Ele poderia dizer, ame a Deus. Ame a Deus, porque isso é essencial ao homem. E temor e obediência são sinônimos na Escritura de amor a Deus. E por quê? Porque aí nós encontramos sentido para a nossa vida. Então, ter intimidade com Deus, se relacionar com Deus, é ter reverência, que é o temor, e a obediência. E isso significa que nós encontramos satisfação para viver. Muita gente hoje, então, vive insatisfeita porque acha que a satisfação vem de possuir as coisas, de ser alguém, de conseguir uma promoção no trabalho, de comprar um carro novo, comprar uma casa, casar, ter filho. Essas coisas são muito boas, excelentes, maravilhosas. Mas elas não podem dar conta do nosso coração. O que dá conta do nosso coração é o amor de Deus. E por isso que o amor de Deus é melhor do que a vida, porque ele nos enche de satisfação. Então essa é a razão da nossa espiritualidade, o amor de Deus por nós. Então por que o amor de Deus é melhor do que a vida? Porque nós somos criados para e por esse amor, ou seja, criados para amarmos a Deus e somos amados por Deus. Porque o amor de Deus ele extrapola a existência aqui e ele vai para a eternidade. Ele é a melhor coisa para a vida e na morte também. E o terceiro é porque ele nos traz sentido para nossas vidas. Então aqui eu quero terminar só lembrando que nós estamos passando um tempo difícil, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão cansadas, mas isso tem afetado muito a espiritualidade, né, de muitas pessoas. Eu quero então exortá-los a você, se você mantém sua oração, sua leitura da Escritura, sua liturgia doméstica, você continue fazendo isso. Mas se você parou, eu te exorto a continuar, quer dizer, a retomar, né? Volte a ler as Escrituras todos os dias, pela manhã, à noite, talvez na hora do almoço, a orar com seus filhos, com seus pais, o que tiver com você. Lembrando sempre que a gente faz isso não porque nós somos bons, mas porque o amor de Deus é melhor do que a vida. O amor de Deus é melhor do que a vida. Oremos, Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor em Jesus Cristo, que nós possamos entender essa verdade, Pai, e responder ao teu amor por nós. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.